Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mitendus canibus. In figuris presignatur, comis hac immolator, agnus pasque deputator, batur manna patribus. Bone pastor panis pere, Iesa nostri miserere, tu nos pace nos tuere, tu nos bona fac vivere, in terra viventium. Tu cui cunctasis et vales, qui nos pacis ec mortales, tu sibi commensales, coheredes et sodales, fac sanctorum civium. Amém. Escada do Céu, por São João Clímaco. A tradução é de João Mendes de Almeida Júnior, editora Ecclesiae, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este livro. É uma belíssima edição, vale a pena tê-la em mãos. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, saibam que isso é possível através dos links que estão no descritivo, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, também comprando livros pela lista de desejos da Amazon, livros esses que chegaram até mim para que sejam gravados, ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Diversas são as possibilidades, então deem uma olhada, interem-se. E muito obrigada pela presença. É claro que não podendo auxiliar o canal financeiramente, você pode fazê-lo gratuitamente, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se, caso já não tenha feito. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. E eu peço também, é claro, para que, por favor, orem por mim a Deus, nosso Senhor. Eu desejo que Ele vos abençoe, vos guie e vos guarde. Prólogo. Primeiro, São João Clímaco compôs duas obras notabilíssimas. Uma é a Escada do Céu, também denominada Escada Santa, Escada do Paraíso. Outra é a Carta ao Pastor. A Escada do Céu, alegoria da escada que o patriarca Jacó viu em sonho, formada de 30 degraus correspondentes aos 30 anos da vida privada de Jesus Cristo, é dividida por isso em 30 capítulos. O santo autor aplica esta escada misteriosa da Escritura à escada das virtudes. É este o livro que tomei a peito traduzir para o português, não obstante a minha pouca competência. Procurei a bibliografia dessa obra na História Geral dos Autores Sagrados e Eclesiásticos, onde vê que foi originalmente escrita em grego e está no tomo 88 da Patrologia Grega, colunas 631-1210. O citado Remy Seilier, autor da História Geral dos Autores Sagrados e Eclesiásticos, refere muitas edições de São João Clímaco em línguas vivas, a saber, uma italiana impressa em Veneza por Marinelli em 1585, outra em grego vulgar pelos cuidados de Margonius, bispo de Citera, impressa nesta mesma cidade em 1590, outras espanholas, uma das quais impressa em Toledo em 1504, outra em Salamanca, é a tradução do Frei Luís de Granada, de 1571, outras francesas impressas em Paris em 1654 e em 1661, além de uma versão livre que apareceu em 1784.
Uma dessas edições francesas é a tradução de Arnaud Dandilly. Não consegui encontrar as traduções francesas e a italiana, mas felizmente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro havia e há um exemplar que, por intermédio da Casa Lemer, pude adquirir. Nas páginas do frontispício acha-se o seguinte, abre aspas, livro de São João Clímaco, chamado Escada Espiritual, no qual são descritos os 30 degraus por onde podem subir os homens ao cume da perfeição, agora novamente posto em romance pelo padre frade Luís de Granada e com anotações suas aos primeiros 5 capítulos para a inteligência deles, impresso com licença de Alcalá de Henares, em casa de Sebastião Martinez, ano de 1571. Está taxado em R$2. Foi examinado este livro pelo RPF Francisco Foreiro, examinador de livros pelo reverendíssimo e sereníssimo cardeal infante Dom Henrique, inquisidor-geral nestes reinos de Portugal, etc. Por mandado dos senhores do Conselho, passe um livro que se intitula São João Clímaco, traduzido do latim em romance pelo padre Frei Luís de Granada, no qual não acho doutrina que não seja católica romana, e assim me parece que se deve imprimir, porque contém grandes conselhos para os que querem renunciar o mundo, e muitos avisos para os que o hão renunciado. Feita em São Francisco de Madrid, a 18 de novembro de 1564. Frei Francisco Pacheco. Fecha aspas. Por aqui se vê que Frei Luís de Granada fez a tradução tendo em vista uma outra tradução espanhola. Ele próprio diz que romanceou, isto é, deu forma amena e vulgar, mas teve também de fazer em grande parte tradução nova. E assim o refere na sua dedicatória, a muito alta e muito poderosa rainha de Portugal, Dona Catarina Nossa Senhora. Fecha aspas. Nos seguintes termos, abre aspas, entre os livros que, tratando do Instituto e costumes da vida religiosa, nos ficaram daquela gloriosa antiguidade e têm prevalecido contra a injúria dos tempos, 2, Sereníssima Senhora, sobre todos, se tornam notáveis. As Conferências, de João Cassiano, e a Escada Espiritual, ou Escada do Céu, de São João Clímaco. O primeiro, até agora, não tem tido intérprete castelhano, o que, aliás, seria de muita utilidade, visto estar em latim escuro para os menos versados em latinidade, além da necessidade de proporcionar o gozo de tão excelente doutrina a muitos religiosos e religiosas, que, de todo, não sabem o latim. Mas o segundo, que é mais breve, posto que não menos difícil de ser entendido, teve muitas traduções em diversas línguas. Este livro foi originalmente escrito em grego e por 2 vezes foi traduzido para o latim. Destas traduções, uma é antiga, muito escura e bárbara, outra feita por Ambrósio Camaldulense, o mesmo que traduziu as obras de São Dionísio, é nova e elegante. Também foi traduzido nas línguas toscana e castelhana, sendo que nesta 2 vezes. Destas traduções, uma é também antiga e tão antiga que dificilmente se entende. Outra, que é muito nova, feita por um aragonês ou valenciano, não é menos obscura e difícil, tanto pela dificuldade do livro como por muitos vocábulos peregrinos e estrangeiros de que está recheada. Parecendo-me que bastaria para a inteligência do livro mudar estes vocábulos e tornar claras algumas frases e alguns períodos, assim comecei a fazer. Mas, vendo-me forçado a recorrer algumas vezes à fonte original, achei que em muitas partes era tão diferente da letra do autor o sentido do intérprete, que fui forçado a tomar de novo todo o trabalho da tradução. Este trabalho me foi tão grande que, se desde o princípio eu o previsse, porventura, não me atreveria a ele, conquanto o dê por bem empregado, para que saia à luz como convém uma obra de tão excelente autor e de tão alta e maravilhosa doutrina. E se a alguém parecer que estes livros não devem ser postos em vulgar, por não conservarem na tradução a graça do original, a isto se responde que é necessário haver livros santos e devotos em língua tal que possam ser entendidos, a fim de serem lidos nos mosteiros, a lição ordinária, a comida e ceia em seus refeitórios,
assim como nos coros e capítulos das ordens dos agostinianos, franciscanos, bernardos e outras, e mesmo nas horas de trabalho manual, correspondam a este santo propósito, do que os escritos pelos santos padres antigos, tão assinalados não só na santidade, como na experiência e doutrina, nas coisas da religião. Além disso, eu posso ainda mais facilmente excusar-me alegando que não fiz coisa nova em traduzir este livro, porque já estava ele traduzido, limitando-me eu a tornar fácil, fiel e claro aquilo que se achava em estilo escuro, perplexo e escabroso. Eu quis oferecer a Vossa Alteza este trabalho porque, além de ser a nossa ordem sustentada pela vossa real prudência e magnificência, também entendi que não vinham estes escritos fora do vosso religiosíssimo e santo propósito, pois, segundo se lê do Beato São Martinho, de tal maneira preenchia a dignidade de bispo, que nem por isso desamparava o propósito de monge, e assim Vossa Alteza, pela piedade e clemência, de tal maneira cumpre as obrigações do estado de rainha, que não deixa de ter espírito e costumes de religiosa, como também se lê daquela beata Virgem Cecília, que, andando por fora vestida de sedas e rendas, trazia junto às carnes um cilício. Receba, pois, Vossa Alteza, com sua acostumada serenidade, este pequeno presente, para que, quando alguma vez for aos mosteiros da Madre de Deus ou da Esperança, a respirar com Deus dos trabalhos contínuos do governo, tenha com que recriar algum tanto o espírito na leitura deste divino livro. Nossa Senhora amplifique e engrandeça há muito a alta e poderosa pessoa e estado de Vossa Alteza com perpétuos favores do céu. Frei Luís de Granada. Fecha aspas. Não estranhem os leitores que seja dado nessa dedicatória o título de Vossa Alteza a Rainha Dona Catarina, viúva de D. João III, regente de Portugal. Outrora, somente o imperador tinha o tratamento de Vossa Majestade. Os outros reis tinham o tratamento de Vossa Alteza, Vossa Serenidade, Vossa Graça. Depois de 1741 é que o título Majestade foi generalizado a todos os reis e rainhas. Em seguida a essa dedicatória, Frei Luís de Granada faz esta outra a seus leitores, abre aspas, ao leitor cristão. Dos 4 degraus com que São Bernardo arma uma escada espiritual, por onde os verdadeiros religiosos sobem ao cume da perfeição, o primeiro é a lição, o segundo, a meditação, o terceiro, a oração, e o quarto, a contemplação, para o qual se ordenam todos os outros. Os 4 degraus de tal maneira estão entre si travados que o primeiro dispõe para o segundo para o terceiro para o quarto, porque a lição dá matéria de meditação, a meditação, uma vez acendida, desperta a oração, e a oração perfeita vem parar na contemplação, onde a alma, esquecida de todas as coisas e de si mesma, docemente repousa e adormece em Deus. Por aqui se vê que a lição, como semente e princípio de todos os outros degraus, assinaladamente é pasto e mantimento da alma, recolhimento do coração, despertadora da devoção, porque estes são ofícios próprios da palavra de Deus. E como a lição, para estes e outros fins, deva ser tão familiar e cotidiana ao verdadeiro religioso, não sei se para isto seria possível achar mais conveniente leitura do que a deste bem-aventurado padre, que neste livro tão alta e divinamente tratou do instituto e costumes da vida religiosa. Para tratar desta matéria, requer-se principalmente santidade e experiência das coisas espirituais, porque é isto que principalmente faz os homens sábios nesta doutrina. Como disse o profeta, por teus mandamentos, Senhor, entendi, querendo significar que o exercício e cumprimento dos mandamentos de Deus é o principal mestre desta celestial filosofia. Ora, um tal magistério não faltou a este glorioso padre, que depois de ter vivido 18 anos debaixo da obediência de um santo velho, esteve 40 na soledade, perseverando em contínuos jejuns, orações e exercícios de virtudes, vivendo vida mais que humana. E, por conseguinte, as palavras de sua doutrina não podem ser tomadas como de puro homem, e sim como de homem escolhido de Deus, para que sua doutrina aproveite não só aos do seu tempo, mas também aos que venham nos tempos futuros. Outra particularidade tem esta celestial doutrina.
é que toda ela vai nos respectivos lugares conferida e confirmada com diversos exemplos daqueles santos padres que em seu tempo floresceram, bem assim com alguns insignes milagres, muitos dos quais o mesmo santo que os refere viu com os seus próprios olhos. Destarte ao leitor suavissimamente recriado pela variedade e doçura da história e, por outro lado, com isso se nos representa aquela idade de ouro, aquele século bem-aventurado em que floresceram aqueles gloriosíssimos padres dignos da eterna memória, que foram os Paulos, Antônios, Hilariões, Macários, Arsênios e outros ilustríssimos varões que viviam por aqueles desertos do Egito, Tebas e Sítia, uns apartados em soledade, outros presidindo a grandes companhias e enxames de monges, derramados por todos aqueles desertos, vivendo vida de anjos na terra, cujos exemplos humilham nossa soberba, confundem nossa presunção e, declarando-nos o estado da verdadeira e perfeita religião que então havia, nos envergonham e dão a entender a pobreza a que agora estamos reduzidos. Abunda outro sim em maravilhosas semelhanças e comparações, porque este glorioso padre espiritualizava em sua alma todas as coisas que via, e de todas as flores fazia favos de mel, com que a apacentava. E isto poderá ser apreciado em todo o decurso do livro, especialmente em uma recapitulação feita depois do capítulo da descrição. Declara também infinitas maneiras de laços, tentações, enganos e artes de nossos inimigos, como homem muito experimentado nesta guerra espiritual, e assim também nos provê de competentes remédios para tudo isto. Porém, no que mais admirável se mostra é nas definições que dá dos vícios e virtudes, pintando com brevidade e elegância todas as condições e propriedades do vício e da virtude, de modo tal que, para conhecer a natureza destas coisas, ou mesmo para louvor ou condenação delas, nada se pode desejar de mais completo. E não menos admirável é no declarar a causalidade e dependência que há entre uns vícios e outros, explicação essa que constitui uma principal parte da doutrina moral, pois assim como nas outras ciências é principal ofício declarar as causas das coisas, assim também o é nesta ciência divina. Entendidos muito bem os vícios que um vício acarreta e as virtudes geradas por uma virtude, logo se move o homem a amar a esta e aborrecer o outro, pela fecundidade de bens ou de males que cada coisa destas traz consigo, e isto faz este santo com uma singular graça, pois, ao fim de cada capítulo, quase sempre sói tomar o vício e pô-lo à questão de tormento, isto é, a perguntas, até fazê-lo confessar toda a sua genealogia e parentela, a saber, quem é seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos e filhas, seus inimigos e contrários e, finalmente, quais os que lhe fazem a guerra e lhe cortam a cabeça. Por isso, chama-se o livro Escada Espiritual, pela ordem e consequência com que nele são tratados tanto os vícios como as virtudes, e o autor mereceu o cognome de Clímaco, que em grego quer dizer escada, por ter ele ordenado e traçado tão altamente todo o livro com esta ordem e consequência de degraus espirituais, começando pelo primeiro, que é a renúncia do mundo, e acabando no último, que é o das 3 virtudes teologais, e das virtudes heróicas, que são dos ânimos já purgados, e no último grau de perfeição. Faz também muito fincapé na mortificação das paixões e apetites, que é uma das principais coisas que nesta doutrina devem ser recomendadas, porque a natureza humana, como é inimiga do trabalho e amiga do prazer, quando quer dar-se à virtude, anda à cata de florinhas e leite da devoção e dos gostos de Deus, furtando o corpo às labutações e aos exercícios de mortificação necessários para vencer as más inclinações. E nisto carrega ele tanto a mão que a alguns pareceu demasiado, isto é, pareceu a alguns que queria fazer um homem quase estoico e de todo sem paixões. Mas não há tal. Ele faz capítulos apropriados sobre espirituais afetos, como sejam o pranto, a dor, o temor, o amor, o gozo espiritual e outros, recomendando os bons, desterrando os maus,
e espiritualizando e santificando os indiferentes. Aliás, é comum estilo dos doutores, quando querem tirar os homens de um extremo a que estão muito inclinados, dobrá-los fortemente até o outro extremo, a fim de que fiquem no meio termo. Para tudo isto, não falta ao nosso autor eloquência ensinada, mais pelo Espírito Santo do que por indústria humana, como pode o discreto leitor bem apreciar, não só pelos epítetos, pelas mil maneiras de metáforas e figuras de que ele usa, como pelos muitos afetos suavíssimos que intromete na doutrina, não inventados por arte, mas nascidos do ímpeto interior e gosto do espírito, verdadeira e natural eloquência, que a arte pretende imitar. Isto resplandece no capítulo e degrau 5º, sobre a penitência, no qual são descritas as penitências e asperezas que faziam os monges santíssimos de um mosteiro denominado cárcere. E porque alguns fracos pudessem desmaiar ou temer demasiadamente, considerada a grandeza e rigor das penitências que aí são narradas, foi acrescentada, no fim do capítulo, uma anotação para amenizar e ensinar o uso desta doutrina, que serve não para desmaiar os corações, mas para ver quão admirável é Deus em seus santos, e para humilhar e confundir toda a nossa presunção e soberba com os seus exemplos. Não sei se para os tempos que correm seria possível achar doutrina mais conveniente pela qual, tão a propósito, sejam confundidas todas as blasfêmias e loucuras dos hereges. Pois se é verdade que toda sabedoria é de Deus, que, como diz Daniel, é o mestre e corregedor dos sábios, claro está de ver quanto mais perto estava o Espírito do Senhor de ensinar um homem que, depois de 18 anos de obediência, viveu 40 em soledade e vida de anjo, do que a uns brutos animais que nenhuma outra coisa fazem, senão comer e beber. Nem souberam em toda a vida que coisa é jejuar um dia, nem estar uma noite com Deus em oração. Pois este santo filósofo, cheio desta sabedoria celestial, aprendida em parte deste Espírito e em parte dos ditos e feitos daqueles ilustríssimos e santíssimos padres antigos, nada mais profere senão gemidos, trabalhos, lágrimas, vigílias, jejuns, orações, penitências, obediência, sujeição, cânticos de salmos, sofrimento de injúrias, maceração da carne, abnegação de si mesmo, mortificação de paixões, imitação de Cristo, castidade, piedade, silêncio, continência, esmola, juntando sempre trabalhos a trabalhos, obras a obras, e ensinando desta maneira a amar, crer e confiar em Deus. Esta é a filosofia que o Espírito Santo ensina aos seus, e que todos os santos professaram e ensinaram. O contrário dela dogmatiza a filosofia do mundo, do diabo e da carne. Para que o leitor cristão comparticipe de todos esses bens, tomei a tarefa de traduzir este livro, tradução que, como já disse, achei muito mais dificultosa do que pensava. Primeiramente, pela variedade de traduções, o que me obrigou frequentemente a comparar, examinar e ponderar o sentido mais conforme a intenção do autor. Segundo, porque o nosso autor era grande amigo da brevidade, ou por serem muito sábios aqueles para quem ele escrevia, ou porque, sendo ele, como parece, grande amigo do silêncio, e tendo sido impelido a falar, buscou falar o menos que lhe fosse possível. Daí resulta que algumas vezes propõe questões e não as responde. Outras vezes, propõe comparações e não as aplica. E assim as deixa como alegorias, ou como enigmas. Outras vezes, por uma sentença contrária, quer que se entenda a outra, sem explicá-la. Outras vezes, corta o raciocínio, deixando a sentença suspensa ao juízo do leitor. E sendo ele em tais lugares tão escuro quanto profundo, tive eu de deixar o ofício de intérprete e tomar o de parafrasta, estendendo a brevidade para a explicação da sentença. E assim como nestes lugares acrescento palavras e cláusulas, em 2 ou 3 apenas, as suprimo, por se referirem a coisas que só os sábios podem compreender exatamente. Com todas estas diligências, ainda assim não ousarei afirmar que acertei sempre na tradução. Antes, suspeito que em muitos pontos errei, e mais erraria
se não me ajudassem os comentários de Dionísio Cartuchano, varão religioso e doutíssimo, que, entre outros trabalhos, tomou também o de glosar este livro. Por certo, não fora mal empregado o trabalho de algumas anotações que fiz aos 5 primeiros capítulos, a fim de declarar o estilo e intenção do autor, tanto mais quanto suas sentenças, muitas vezes debaixo de breves palavras, compreendem grandes avisos, como, por exemplo, quando diz que, na oração, deve estar o homem diante de Deus como réu sentenciado à morte diante do juiz. Enfim, o intento do autor é a formação do perfeito religioso, tal que, vivendo na carne, viva como se estivesse fora dela. Segundo escreve São Jerônimo a Eustáquio, este é o fim desta obra, e para este fim é ordenado todo o mais. Fecha aspas. Segundo, esta crítica, feita pelo próprio Frei Luís de Granada, dispensa a reprodução da crítica de Dom Remy Sellier, mas não dispensa alguns esclarecimentos bibliográficos que o mesmo Sellier nos fornece, e nem a notícia da Carta ao Pastor, outra obra de São João Clímaco, a qual Frei Luís de Granada não faz referência. O pastor a quem ele se dirige é o mesmo abade de Raito. Não sei. O verdadeiro pastor é aquele que pode, por seus cuidados e por suas orações, chamar ao aprisco as ovelhas desgarradas. Para isso, lhe é necessário ser iluminado por Deus, ter experiência da conduta das almas, ser tão casto de corpo e de espírito que possa dispensar o auxílio e os remédios dos outros. Em suas instruções públicas, deve colocar-se em lugar elevado, a fim de fazer-se ouvir melhor, empregar palavras ásperas para corrigir aqueles que estacam no caminho da virtude, velar com o máximo cuidado sobre aqueles que caem na tibieza e no desânimo, não perder de vista aqueles que a tentação põe em perigo de perecer, chorar e gemer por eles perante Deus, e compadecer-se de suas fraquezas, animar-se de uma santa cólera contra o vício, sem temer contristar por algum tempo aqueles que se acham sob a pressão desse demônio. Ele aconselha os superiores a que repreendam os inferiores, advertindo-os que se corrijam, atribuindo a si mesmos a culpa que queiram fazer recair sobre os outros. E quando um certo pudor impedir a repreensão com liberdade, façam-na por escrito. O modo de agir não deve ser o mesmo para com todos os que se apresentam para a conversão. Aos que se apresentarem acabrunhados, sob o peso de seus pecados e prestes a cair no desespero, é preciso pôr-lhes diante do jugo de Jesus Cristo. Pelo contrário, aos que estiverem cheios de estima de si próprios, fazer-lhes notar que o caminho do céu é rude e estreito. O superior deve estudar perfeitamente o espírito e o coração daqueles que se acham sob sua disciplina. Não deve nem abater-se nem elevar-se imprudentemente, mas, imitando a discrição de São Paulo, deve ora humilhar-se para consolar e edificar os fracos, ora elevar-se para confundir e abater os soberbos. Há duas classes de pessoas que se apresentam para professarem religião. Umas são carregadas de pecados, outras são inocentes. O superior deve indagar das primeiras as culpas que cometeram, e isto por duas razões. Uma, a fim de que a confusão destes pecados torne-as tão profundamente humildes que permaneçam na modéstia e em estado de verdadeira penitência. Outra, a fim de que, pela memória das chagas que tinham quando entraram para o mosteiro, concebam por aquele que trabalhou em curá-las uma afeição sincera. Abre aspas. Cuidado, acrescenta São João Clímaco, em não ser demasiadamente exato e severo no repreender até os menores as menores culpas. Cuidado em não ser demasiadamente exato e severo no repreender até as menores culpas. De outro modo, não imitarás a bondade de Deus, que sofre um número infinito de defeitos nossos. Dá um alimento mais sólido aos que correm com ardor na carreira da vida espiritual, mas não alimentes, senão com leite, aqueles que caminham mais devagar, tendo menos coragem e virtude, porque um alimento muito forte os lançaria em languidez. Fecha aspas.
É da prudência do superior observar aqueles que lhe contradizem e lhe resistem com audácia, e repreendê-los com palavras duras em presença de pessoas elevadas em dignidade, a fim de dar temor aos outros. E deve usar desta severidade, ainda que os religiosos fiquem vivamente ressentidos desta humilhação, pois que o bem e a cura de muitos são preferíveis à pena e à dor de um só. Entre aqueles que se incumbem da conduta dos outros, uns, fervendo de caridade, fazem por seus subordinados mais do que podem. Outros, porém, se empregam na direção do próximo a contragosto e, como que forçados, não obstante terem recebido de Deus a graça e as luzes necessárias ao cargo. São João Clímaco louva os primeiros e censura os segundos. Mas é de parecer que um pastor pode dispensar-se de fazer um bem por maior bem, por exemplo, fugir ao martírio, não por temor e nem por covardia, mas para a utilidade do seu rebanho. O superior deve tomar todas as medidas necessárias para experimentar a vocação de cada um, testemunhar maior doçura e caridade que antes aos religiosos que lhe confessaram culpas, a fim de aumentar a sua confiança, suportar com paciência as imperfeições dos subordinados, mas nunca sofrer que desobedeçam formalmente às suas ordens. Abre aspas. O mais agradável de todos os presentes que possam ser oferecidos a Deus, diz ele, é o de consagrar-lhe as almas pela penitência. Todo o universo não é comparável a uma só alma, porque o universo, sendo corruptível, passará, e as almas, sendo imortais, subsistirão eternamente. Mas, para socorrer e consolar aqueles que empreendemos fazer entrar na calma das paixões e na paz interna da alma, precisamos da graça de Deus. Fecha aspas. Antes de concluir a sua carta, descreve como o excelente superior que ele teve no seu mosteiro dirigia aos religiosos, as leituras, as orações, o número de salmos que esse superior mandava recitar, as vigilâncias que exercia, os cuidados que tinha, até no modo de alimentação de cada um, e termina, abre aspas, todos executam pontualmente, sem o menor murmúrio, as suas ordens. Ele tinha à sua disposição uma laura, isto é, um certo número de celas situadas no deserto e longe umas das outras, para onde enviava de seu mosteiro os religiosos que tinham atingido a uma virtude assaz sublime para viver constantemente na soledade. Fecha aspas. Lamentamos não ter encontrado livro algum onde por extenso haja a tradução desta carta ao pastor, mas já é mesmo superior ao nosso merecimento a consolação de ter encontrado a Escada do Céu, traduzida em espanhol, por Frei Luís de Granada. Terceiro, os intérpretes e comentadores da Escada do Céu, além de Arnaud d'Andilly e Frei Luís de Granada, foram João Abade de Raito, a cujas instâncias foi escrita a obra e que a traduziu para o latim, Elias, metropolitano de Creta ou de Cândia, que em 3 volumes fez os seus comentários em grego vulgar, Dionísio Cartuchano, a quem se refere Frei Luís de Granada, e Celtius, doutor Flamengo, que comentou a versão latina de Ambrósio Camaldulense, e outros a que já nos referimos. Mas a edição seguida nas antigas bibliotecas dos padres é a feita em grego e em latim por Mateus Raderos, que reviu um grande número de manuscritos e impressa nas oficinas dos célebres irmãos Cramoisi, em 1633. O citado Cellier aproveita algumas notas de Arnaud d'Andilly e analisa os comentários do abade Raito, do qual transcreve como mais notável a definição da consciência, que ele não distingue da lei natural. Conscientia est scintilla divini luminis in homini condito subseminata a principio. Ostendens ei bonum et malum, et ec conscientia vocatur lex naturalis. Isto é,
Consciência é uma centelha da luz divina. Como que semeada no homem desde o momento da sua criação, manifestando-lhe o bem e o mal, e esta consciência chama-se lei natural. Mas não há necessidade de acrescentar coisa alguma às anotações de Frei Luís de Granada, o admirável dominicano, que nas línguas da Península Ibérica é considerado entre os clássicos mais autorizados e que na literatura ascética, tem proeminente lugar de honra. Como está dito na sua dedicatória à Rainha Dona Catarina, o Clímax, ou Escada do Céu, é um livro destinado àqueles que aspiram à perfeição cristã, mas, excetuados os 5 primeiros capítulos e o 27º, que quase completamente se referem aos que renunciaram ou pretendem renunciar ao mundo, e o penúltimo, que se refere às virtudes heróicas, os outros são quase completamente aplicáveis a todos os estados. Aliás, o perfeito cumprimento dos deveres de cada estado encerra a mais sublime santidade. Pois, como lembram São Francisco de Sales e outros, que podem ser ouvidos aqui no canal, aliás, na criação, Deus ordenou que todas as plantas produzissem frutos, mas cada um segundo seu gênero. Justa genus sum. O próprio São João Clímaco, no estupendo capítulo sobre a discrição, nos explica o alcance da sua doutrina, quando diz que, abre aspas, o demônio às vezes incita-nos a obras que excedem as nossas forças, como sejam grandes abstinências, vigílias, longas orações, etc., para que, não podendo fazer o que queremos, deixemos de fazer o que podemos. O demônio às vezes incita-nos a obras que excedem as nossas forças, como grandes abstinências, vigílias, longas orações, para que, não podendo fazer o que queremos, deixemos de fazer o que podemos. Fecha aspas. E os santos padres não deixam de notar em muitas de suas obras que há nos santos coisas que são para admirar e não para imitar. Quarto, qual tenha sido o lugar e qual tenha sido o ano do nascimento de São João Clímaco, nada há de certo a respeito disso, mas os seus escritos são do fim do século VI ou princípio do século VII, e tendo ele passado sua mocidade e quase toda a sua vida na montanha do Sinai, conjecturam que tivesse nascido na Palestina e que ali mesmo aprendesse as belas letras e, em geral, as ciências humanas, nas quais era muito versado. Aos 16 anos renunciou ao mundo para receber o jugo da vida monástica em um mosteiro do Monte Sinai, e conta-se que um piedoso abade chamado Estratégio, assistindo à sua profissão, predisse que esse jovem religioso seria um dos grandes luzeiros do mundo. Durante 18 anos, esteve ele sob a direção disciplinar de um santo velho chamado Martírio, mantendo-se na mais perfeita obediência. E durante este tempo, Santo Anastácio, solitário da mesma montanha do Sinai, predisse que aquele jovem seria o futuro abade do mosteiro. No fim dos 18 anos de exercícios e fiel sujeição, São João Clímaco viu falecer o velho Martírio, e esta morte despertou nele o desejo de abraçar a vida dos anacoretas, isto é, a soledade. Escolheu para isto um lugar chamado Tola, a 5 milhas de uma igreja. E a essa igreja, aos sábados e domingos, vinha ele, como os outros solitários, para ouvir a missa e comungar. Assim perseverou por espaço de 40 anos, com grande alegria e fervor de seu espírito, em oração, trabalho de mãos, meditação das grandes verdades da religião, sobretudo a meditação da morte. Sua abstinência era perfeitamente regulada, comia de tudo, porém em mínima quantidade, a fim de que, comendo de tudo, evitasse a nota de singularidade e vanglória, e comendo pouco, vencesse a intemperança. De tal maneira apagou a chama da luxúria que já não lhe dava esforço a resistência aos incentivos da carne. Venceu a avareza, essa idolatria dos bens da terra, na frase do apóstolo, com a largueza e misericórdia para com os outros e com a escassez para consigo, a fim de que, contentando-se com pouco,
não tivesse necessidade de cobiçar o muito, que é o próprio desta pestilência. Venceu a assídia e a preguiça com a memória da morte. Venceu a ira com a obediência. Venceu a soberba e a frota dos vícios que ela traz consigo, levantando contra ela a memória da paixão de Cristo e a virtude da humildade. Deus lhe concedeu o dom das lágrimas. Ele recolhia-se a uma cova situada à raiz do monte, para secretamente e longe dos outros solitários, levantar vozes ao céu, gemer, suspirar, chorar, como se recebesse cautérios de fogo, cortes de ferro afiado e como se lhe estivessem arrancando os olhos. Dormia apenas o suficiente para conservar a substância do entendimento e não desfalecer com a demasia das vigílias. O curso de sua vida era perpétua oração e constante exercício no amor de Deus. E o seu descanso consistia em ler os livros sagrados e santos padres, especialmente São Gregório Nazianzeno, São Basílio, Cassiano e São Nilo. Mas, por maior que fosse o seu desejo de viver solitário, teve de ceder à instância de um monge chamado Moisés e tomá-lo para discípulo. Conta-se que, achando-se o bem-aventurado São João Clímaco em sua cela, meditando e rezando, caíra em delicado sono e teve a visão de uma pessoa de rosto e hábito venerável, que lhe dizia: "Tu dormes tão seguro, e Moisés, teu discípulo, corre perigo." Despertando apressadamente, começou a rezar pelo discípulo, a quem logo que regressou, perguntou se lhe tinha acontecido alguma coisa. Moisés então referiu que estava dormindo debaixo de uma enormíssima pedra, quando, parecendo-lhe ouvir a voz do mestre que o despertava, cheio de temor, dera um salto para fora, e logo depois a pedra despenhou-se e caiu em terra. O nosso santo era também médico de secretas chagas. Conta-se que, chegando-se a ele um monge, chamado Isaque, pediu-lhe que o curasse de uma tentação e paixão carnal que o devorava, e maravilhado o santo com essa humilde confissão, consolou o monge, convidando-o a rezarem juntos e a confiar na misericórdia e clemência de Deus. O monge Isaque, vendo-se logo livre de tão estranha e sensual paixão, ficou atônito e deu graças a Deus e ao seu servo. As virtudes do santo já provocavam a inveja a alguns que viam a sua cela como um ponto de visita dos que iam pedir-lhe conselhos, e desejando ele a imitação do apóstolo tirar a ocasião de caluniar aos que a buscam, determinou calar-se durante algum tempo e recolher-se ao silêncio. Seus émulos, maravilhados desta humildade, vendo que tinham estancado uma fonte de celestiais exortações, vieram eles próprios compungidos pedir o costumado pasto de sua doutrina. E por fim, quando já ele tinha chegado aos 85 anos, todos os monges do mosteiro do Monte Sinai, com o mesmo afeto e desejo, o forçaram a tomar o cargo de abade, para que os dirigisse e conduzisse na vida espiritual como mestre e pastor. Por esse tempo, outro bem-aventurado João, abade de Raito, mosteiro situado junto ao Mar Vermelho, a algumas léguas do mosteiro do Sinai, escreveu-lhe a seguinte carta, abre aspas: "Ao admirável varão, igual aos anjos, padre de padres, doutor excelente João, abade do mosteiro do Monte Sinai, João pecador, abade do mosteiro de Raito, saúde no Senhor. Nós, que tão apartados estamos da perfeição, ó venerável Padre, sabemos que a singular e perfeita obediência não examina o que é mandado, especialmente quanto às coisas conformes ao talento que Deus vos liberalizou. E por isso, determinamos suplicar-vos e pôr em prática aquele mandado do profeta. Pergunta a teu pai e ele te ensinará, e aos antigos e eles te responderão. Por esta carta, prostrados diante de vós, vos suplicamos que, como um pai comum de todos e como mais antigo na luta dos espirituais trabalhos, e como mais avantajado em agudeza de entendimento e em perfeição de todas as virtudes,
tenhais por bem descrever a nós, rudes e ignorantes, as coisas que, na contemplação divina, como o outro Moisés, neste mesmo monte vistes. E daí vos digneis trazer-nos as tábuas divinamente escritas, com a doutrina para o novo Israel, isto é, para aqueles que inteira e perfeitamente saíram do Egito, deste Egito espiritual e do mar tempestuoso deste mundo. E do mesmo modo que com essa língua divinal, como com outra vara, fizestes maravilhas nesse mar, assim agora, inclinado por vossos rogos, vinde diligentemente ensinar-nos a perfeição da vida monástica. Não é por lisonja que assim vos falamos. Nada mais dizemos do que aquilo que todos veem, entendem e dizem. Confiamos no Senhor, que receberemos em breve as vossas letras, esculpidas pelo Espírito de Deus, pelas quais diretamente sejam guiados os que sem erro desejam caminhar, letras que serão como uma escada que chega até as portas do céu, pela qual subam com segurança, sem que as espirituais malícias e os príncipes das trevas do mundo possam impedir a subida. Pois, assim como o santo patriarca Jacó, sendo pastor de ovelhas, viu em sonho aquela escada que chegava até o céu, também haverá e armará o mestre das racionais ovelhas. Seja Deus sempre convosco. Fecha aspas. São João Clímaco tomou esta rogativa por uma ordem vinda de Deus, e assim respondeu, abre aspas, recebi vossa venerável carta, produto de vosso humilde e limpo coração, a qual considero um preceito e mandamento que excede as minhas forças. Era próprio de vós pedir-me a mim, rude e ignorantíssimo, regras de doutrina e virtude, e, se não me compelisse o medo e o perigo de sacudir de mim o jugo da obediência, recusaria o encargo. Melhor fora que tivesseis procurado outros, mais exercitados. Mas como a verdadeira obediência consiste, segundo dizem os santos padres, exatamente no cumprimento das coisas que parecem exceder as nossas forças, tomei ousadamente a tarefa, fazendo este debuxo delineando as regras da vida espiritual, certo de que vós, como grande mestre que sois, haveis de acrescentar as cores e preencher as faltas. Não é a vós que eu dirijo esta pequena obra, mas a aqueles que nessa santa congregação recebem de vós, do mesmo modo que nós, as instruções de um sábio, como vós sois. Rogo a todos aqueles a cujas mãos vier este livro, que, se nele acharem algo de proveitoso, não o atribuam senão ao socorro de Jesus Cristo. A mim, paguem com orações, suplicando a Deus que me dê o prêmio do bom propósito, não mirando a minha ignorância e simplicidade. Como a viúva do Evangelho, não ofereço muito, mas ofereço de boa vontade aquilo que tenho. Aliás, Deus não atende tanto ao valor das ofertas e dos trabalhos, quanto à alegria do propósito e ao fervor da vontade. Deus não atende tanto ao valor das ofertas e dos trabalhos, quanto à alegria do propósito e ao fervor da vontade. Fecha aspas. Depois de haver dirigido por algum tempo o mosteiro do Sinai, São João Clímaco voltou à soledade, deixando como sucessor na abadia seu irmão Jorge, anacoreta da mesma montanha e que ali tinha passado 70 anos na prática de todas as virtudes. Quando São João Clímaco achava-se nas últimas horas de vida, veio seu irmão visitá-lo e, em lágrimas, lamentou que o santo o deixasse sem socorro e sem assistência. Não te aflijas, respondeu-lhe o santo. Se eu tiver algum poder perante Deus, Ele não vos deixará 1 ano no mundo. Não te aflijas. Se eu tiver algum poder perante Deus, Ele não vos deixará 1 ano no mundo. E com efeito, Jorge morreu 10 meses depois do seu irmão.
quinto e último. Os gregos celebram a festa de São João Clímaco a 30 de março de cada ano, dia que lhes parece ter sido o de sua morte, e o calendário da Igreja consagrou esse dia à sua memória. Eu nasci no dia 30 de março de 1856. Minha mãe, minha boa e santa mãe, foi a primeira pessoa de quem ouvi o nome do santo do dia do meu nascimento. 2 irmãos meus, Maria e Fernando, este já chamado ao seio de Deus, nasceram nesse mesmo dia. Aquela em 1858 e este em 1860. Meu pai, cuja vida foi uma escada de virtudes e cujos últimos anos foram de contínua penitência e constante oração, incitou-me a promover a construção de uma capela dedicada a São João Clímaco, nos limites dos municípios desta capital e de São Bernardo. Assistiu à cerimônia da bênção do local, celebrada pelo padre César de Ângeles, da Companhia de Jesus, e foi o primeiro signatário do respectivo auto. Ali atualmente está formado um bairro que os moradores do lugar denominaram Bairro de São João Clímaco, no que afinal foi consagrado nos atos oficiais do governo de São Paulo. Sirva a capela de ponto de retiro espiritual, e Deus se digne abençoar este meu esforço como penitência dos meus pecados. São Paulo, 24 de agosto de 1902. João Mendes de Almeida Júnior.